Bom dia, Rosane. Oi! Oi! Gente, vocês sabem que eu sou um pouco famosa, né? Sou um pouco famosa. Aí, no dia que a Letícia veio me conhecer, porque a Letícia, vocês me acham doida, mas é porque vocês não conhecem as outras pessoas. A Letícia também não é muito normal da cabeça. Por isso que ela gosta de mim. Ela mora na Alemanha, tá? Ela veio aqui no Brasil visitar a família, depois desses anos todos em pandemia, sem poder vir. Vacinou, veio. Aí chegou aqui e aí eu falei, né? Eu falei, vamos ver se a gente consegue se encontrar. Ela, claro, já vou comprar a passagem amanhã. E comprou a passagem. Volta. Veio aqui no Rio me conhecer. Aí no dia que ela veio me conhecer, meu amor, a gente sentou num cafezinho que tem aqui perto. Várias pessoas que me conhecem do Instagram, alunos do Saúde Conectada, entendeu? Apareceram não sei da onde. Passaram na rua e me encontrou e vieram falar comigo. E tinha, né, Letícia? Uma ex-paciente minha, um padre que me conhece, que ia fazer meu casamento, mas acabou, ele não conseguiu a data. Mas aí tinha um padre que me conhecia, e aí depois um aluno, né, que é até da tua turma, eu acho, não é? Da minha turma. Uhum, da Saúde Conectada. E depois uma outra seguidora do Instagram, quando a gente foi comprar uma vela do Anjo da Guarda, ela estava lá também comprando a vela. Olha só. Foram muitos depoimentos naquele dia. Muitos depoimentos. Agradecimento por ter engravidado, por ter tido filho. Agradecimento por ter feito bombar os negócios do Rick, eu acho que era o nome. Legal, né? Mas foi muito lindo, foi muito emocionante aquele dia. Muito mesmo. Então, hoje a nossa live é sobre nossa querida Santa Hildegarda. Eu conheci a Letícia por causa da nossa querida Santa. Deixa eu só fixar aqui. Por causa da Santa, né? Letícia, ela se aventurou, se arriscou lá no meu primeiro curso. Eu acho que eu vou tirar os comentários, Letícia, para aparecer seu rosto. Vê se tá melhor. Tá, ficou melhor. Ficou melhor, né? Então, a Letícia eu conheci assim. Melhor, né? melhor, ficou melhor. Melhorou. A Letícia, ela se inscreveu no meu primeiro curso do Saúde Conectada. A gente já está na 4ª turma. Ela foi da primeira. Ainda estou devendo uma aula para vocês, que eu sei. A de fevereiro. A de fevereiro. Março. Foi quando a Ana Sofia nasceu. Eu não consegui fazer aula. E aí a Letícia foi lá, entrou no curso e aí a gente se conheceu, já se conhe... Não te conhecia do Instagram, né? Te conheci no Instagram depois do curso. Depois não foi? Uhum. Aí eu conheci ela no Instagram depois do curso. E aí, nesse curso, né, Letícia, eu dou várias coisas de Santa Hildegarda, remédios caseiros. E tem coisas, né, de Santa Hildegarda que não tinha aqui no Brasil. E a Letícia, depois que eu conheci ela, a gente começou a conversar, ela mora na Alemanha. E aí eu sugeri, né, Letícia? Eu falei, Letícia, tenta importar as coisas aqui pra gente, não sei o que. Quem sabe isso não vira um negócio? Gente, isso virou tanto um negócio na vida da Letícia que ela tá quase largando o trabalho dela. Meu amor, é pós-doutorada em economia, não é isso? Isso, eu sou professora na Não, faculdade. você não é professora, sou eu. Você é pós-doc PhD high level, entendeu? É que para ser professora universitária aqui na Alemanha é exigido doutorado. Então, eu sou doutora. Eu dou aula na faculdade de economia na Universidade de Tübingen, aqui da Alemanha. Tá, então. E faço o meu pós-doutorado. Estou fazendo o meu pós-doutorado. Tá fazendo, então, eu lembrava Estou fazendo disso. meu pós-doutorado. E agora a Letícia, ela é empreendedora de Santa Hildegarda. Pois então. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa conexão, né? Isso tudo começou há bastante tempo atrás. Eu conheci a Pri, eu sou pré-Ítalo. Eu conheci a Pri através do perfil da Sâmia. Na época, em 2000... Olha aí que eu falo que Ítalo tem uma Priscila antes do Ítalo e uma Priscila depois do Ítalo. Olha o que o Ítalo trouxe. Sim. Eu conheci, então, através do site do perfil da Sâmia.
Bem na época que a gente tinha se mudado aqui para a Alemanha. E naquela época a Samia falava muito da questão de rezar o terço todos os dias. Ela mostrava essa rotina, porque eu tenho 2 filhos. E essa transição aqui para a Alemanha foi bastante estressante, enfim. E exigiu uma mudança de vida. Então, quando eu conheci a Samia Marcília, ela falava da importância da oração, do papel da mulher na família, do quanto a gente vai contribuir para ter um lar mais harmonioso. E aí, nisso, eu conheci o teu perfil. Ela falava da médica, nutricionista. Eu falei, nossa, olha só que legal, ela é tão jovem, tem uma abordagem tão bacana. E eu tava precisando de um super boom, assim, na minha rotina, porque eu tava muito cansada nessa transição de país, de clima, de alimentação, de tudo. Enfim, estresse normal. E aí, tu tinha lançado o curso Rotinas Diárias. Eu falei, ué, esse curso aqui vai começar a me dar um up no dia a dia. Aí, fui aluna já do curso Rotinas Diárias. Ajudou bastante. Comecei a fazer várias coisas. As rotinas eu adoto até hoje, faço até hoje. Meu marido faz, a minha filha faz, toda a família entrou rotinas diárias. E aí eu queria saber um pouco mais. Aí eu falei, bom, então eu vou comprar o livro. Aí tu já tinha o livro digital. De Ayurveda. De Ayurveda. Isso é bom, vou botar mais o livro digital na minha vida. E aí, então, começou essa caminhada junto com o teu trabalho, junto com o trabalho da Samia. Então, oração, alimentação, autoconhecimento. Então, foi indo passo a passo, até eu ser aluna do curso Saúde Conectada. Mas entre... Eu não lembrava que você tinha comprado o livro de Ayurveda, nada disso. O curso de rotinas também. Então, assim... E nesse meio tempo que aconteceram muitas coisas na minha vida e que Santo Hildegard, então, entrou na minha vida. É aí que entra a conexão, gente. Ó, essa live já tá cheia, tem 300 pessoas. Deixa eu só dar um recado aqui. A Letícia, no final da live, vai ter uma surpresa, né, Letícia? Sim. Pra galera. E eu também, tá? Então, vocês fiquem aí até o fim para vocês descobrirem o que eu e Letícia vamos falar. Eu já sei da Letícia, a Letícia não sabe de mim. Tá. Mas fiquem aqui até o final. Tá. Então, é o seguinte, a Letícia, né, no dia que eu te conheci, Letícia, você conversou comigo, né, contou suas questões pessoais e tal, de saúde. E falou o quanto foi importante, né, ter feito o Saúde Conectada para você conseguir melhorar as questões de intolerâncias. Então, eu queria que você falasse aqui um pouco sobre essas intolerâncias que apareceram em você aí, né, depois que você se mudou, que aí eu vou pegar o gatilho da sua história e vou falar mais ou menos como que acontece dentro da ciência tradicional, qual é a base disso, né? Por que que isso aconteceu com você e por que que melhorou? Então, nesse meio tempo eu fazendo rotinas diárias, lendo as questões de Ayurveda, tentando adaptar na rotina. Só que foi realmente a parte profissional, assim, foi muito estressante. E eu acabei relegando a minha saúde em prol do trabalho. Então, assim, toda essa transição de país, enfim, transição profissional, deixa a gente realmente exausta emocionalmente, psicologicamente. E isso tudo vai afetando o corpo. O que que aconteceu? Então, de repente, eu estava passando muito mal, achando que, eu estava com uma doença muito grave. Cheguei na médica, olha só, né? Que não tu falou que a pessoa não é normal. Então, agora eu vou confirmar que a pessoa não é normal. Cheguei na médica e falei para ela, olha só, eu tô passando muito mal. Eu não tenho forças para fazer mais nada e eu preciso de um remédio para ela, pedindo para ela, para me ajudar a ter forças e recuperar minha energia. A pessoa quase morrendo. E não quer algo para melhorar. Ela só quer simplesmente continuar sobrevivendo. E eu disse para ela, é cultural. Inclusive, a gente não é educado a saber o que é normal, né, dentro da saúde, do que é anormal. A gente é educado a remediar. A gente não é educado a tratar a base. É o que a gente faz aqui no Instagram todo dia, né? A ensinar a tratar a base. Então, isso não acontece dentro da nossa cultura e de outras culturas também, né? As culturas ancestrais, né? Então, a cultura de Santo Hildegard medieval, o Ayurveda, os xamãs, os índios xamânicos, né? Eles têm essa cultura de saber tratar a base junto com o espiritual, que é o que a gente vai falar ao longo da live. Mas pós a Revolução Industrial, acabou isso, né? Então, eu tô com dor aqui, me dá um remédio. Ou seja, não quer mudar a posição que dorme, né? Acordei cansada, não quer saber se é a falta de cortisol, quer tomar um café, eu tô tomando um chá.
A pessoa quer tomar um café para acordar. É claro que eu acordo cansada. Hoje eu acordei 3 vezes à noite para amamentar. E cada amamentação durou de 30 a 40 minutos. Então eu fiquei ligada, ainda fui pegar no celular e fiquei com insônia, porque eu olhei o celular e acabou, o sono acabou, né? Tá errado, não pode fazer isso. Aí a pessoa quer o quê? Um remédio para dormir. Ela não quer organizar a rotina dela, ela não quer deixar de pegar o celular na madrugada. Então, a gente não foi criado para isso, mas estamos aqui para isso, né, Letícia? E aí cheguei na médica, então, querendo não saber o que estava causando tudo isso, eu simplesmente queria um remédio para continuar fazendo o que eu fazia, independentemente do que estava acontecendo. Só que o meu corpo disse, não vai ser assim, não. E aí eu comecei a ter muitas intolerâncias alimentares, de olhar para a cozinha de verdade, assim, de olhar para a cozinha, olhar para a geladeira e chorar, porque tu não podia comer nada que estava em casa e tu não Quais sabia. alimentos você lembra que você não conseguia comer? Eu tive intolerância à histamina. Tá. Então, assim, minha histamina estava em 3 ou 5, eu não me lembro. Ou seja, nada que tivesse histamina. Todos os lácteos, não podia comer nada com lácteo, nem zero lactose. Então, eu tinha que fazer uma dieta restritiva de 6 meses, sem nem caseína do leite. E tudo que tivesse glúten. E farinha, inclusive aveia, inclusive todos os cereais. Ou seja, sobrou batata, arroz, derivados do milho, alguma coisa de carne e o vinho do final de semana, álcool, nada mais. Então, Vinho também não conseguia tomar. causa histamina, nada alcoólico. Então, de uma hora para outra, te vê sem chão e diz, meu Deus, e a médica me disse, olha, se tu continuar desse jeito, o teu próximo passo é um câncer de intestino. Okay? É de uma doença autoimune ou um câncer, né? Uhum. E do jeito que teu intestino tá poroso, bom, tu tem que escolher. E aí, depois desse choque de realidade e sofrer muito, porque isso gera um sofrimento muito grande. Nossa, demais. E tu olhar e ter que fazer comida para todo mundo e não saber o que tu vai poder comer e chorar de verdade. Sentar, parar na cozinha e chorar e dizer, meu Deus, eu tenho fome e eu não sei o que eu posso comer. Eu não consigo nem imaginar essa situação, porque assim, a comida, ela une, né? Ela une a família e também os nossos passos dentro da sociedade, né? Tanto que a gente acaba tendo as nossas emoções, a comida, né? Tá feliz, vamos comemorar. Tipo, ontem eu casei no civil. Ai, tô feliz, vamos ali tomar um chopp, né? Vamos comemorar. Ai, tô triste, hoje eu tô muito triste, não tô muito bem, vou ali, vou pegar um chocolate para melhorar o meu humor. Então a gente acaba remetendo as nossas emoções mesmo à alimentação. E se encontrar depois dentro de uma situação em que você não pode nem remeter a tua emoção ruim, né, a tua tristeza a um alimento, deve ser desesperador. Porque você não pode nem ser feliz com o alimento, nem ser triste, nem nutrir o que você precisa, né? Nem nutrir o seu sistema. Exato. Então, eu não consigo imaginar o que acontece dentro de uma pessoa numa situação dessa, né? Muito ruim. E aí a minha médica, muito querida, enfim, assim, conversou comigo, disse que eu não estava sozinha, que se eu precisasse de ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, muitas vezes isso é necessário, enfim, estava sempre junto, muito, muito junto comigo. Com certeza. Foi então que um dia num post tu colocou, tem uma santa alemã que eu estou estudando, se chama Santa Edgarda. Eu, opa, santa alemã, estou aqui na Alemanha. Eu falei, bom, vou começar a pesquisar, talvez esteja aí a saída para o meu problema de saúde. Então, eu comecei a estudar e tu lançou o curso. Eu disse, bom, tá aí. Tinha que ler tudo em alemão. Eu falei, super difícil, porque trabalha questões de farmácia, alimentação, coisas que eu não estou acostumada a ler nem em português, nem em inglês. E ler em alemão era um desafio muito grande. Comprei um monte de livro e saiu o teu curso. Eu falei, bom, tá aí. É agora que eu vou. E abracei essa saída, porque tu tem a opção, ou tu vai ficar deprimida, triste e se tornar uma vítima e dizer, ai, coitada de mim, não posso comer nada e vou ter que levar minha comida, tô separada de todo mundo, ou vamos buscar uma alternativa. E o teu curso e Santa Edgarda foram a alternativa que eu precisava na minha vida para entender a minha alimentação e realmente aquele terço que eu rezava todos os dias que eu assumi um compromisso comigo, ter outro valor. Rezar ele de forma diferente. Entender o que estava rezando. E fora que, além do teu curso, além de mudar completamente a minha vida, também a gente falou de empreendedorismo. Então, hoje, além de estar, não digo 100%, mas assim, uma outra vida hoje em todos os aspectos,
ainda virei empresária. Né, meu amor? E ainda tá ganhando dinheiro. Eu falei disso também. Essa semana eu tive uma gravação com o Ítalo, né? E aí ele perguntou, o que que mudou na sua vida, né? Depois que você me conheceu, eu falei, cara, eu não consigo nem enumerar. Porque mudou tudo, né? Mudou a visão de vida, mudou a visão de família. Inclusive, a minha filha veio justamente por causa de uma live do Ítalo. Ou seja, olha só a magnitude de tantas coisas que mudaram, né? O dinheiro também entrou muito mais dinheiro dentro da minha conta depois que eu conheci o Ítalo. As pessoas que eu conheço hoje, né, que são minhas amigas, hoje eu vou sair daqui, eu vou sair da live, vou me arrumar, porque eu vou num círculo de oração com a Sâmia e com outras pessoas que acabaram se tornando minhas amigas por causa do Ítalo. Ou seja, como se ele fosse o intestino, sabe? Que está no centro de tudo. E ao redor dele as coisas vão acontecendo de forma encaixada e positiva para que você tenha saúde, você tenha uma clareza mental maior dentro do que você quer. Então, assim, vários amigos, alunos, vários não, a grande maioria dos amigos, dos alunos, né? E dos cursos que aconteceram, inclusive o curso de Santo Edelgarda, ele também aconteceu por causa dele, porque eu conheci a Araceli por causa dele. A Araceli me apresentou a Santa. Então, assim, tá tudo conectado, é muito louco. E as pessoas perguntam, eu falo, gente, tá tudo conectado, porque uma única pessoa conecta tantas outras coisas e outras pessoas que vão aparecendo ao longo da nossa caminhada para afirmar, né, que realmente esse é o caminho que a gente tem que seguir. Não só no Brasil, né, Pri? Isso tudo atingiu a Alemanha. Não, Olha o impacto disso. Isso chegou aqui. Exatamente. Então, a partir daí, acabou que Santa Edelgarda ficou conhecida, né? Exatamente isso. Eu conhecia ela, assim, com tanta profundidade. As pessoas aqui no Brasil que conheciam ela antes de mim, né? Que vêm falar comigo, ou são pessoas que já tiveram contato com ela por causa da Europa, ou são pessoas que estudam teologia, né? Que estudavam mais essa parte teológica dela, não a parte médica. Então, quando eu comecei a estudar a Santa, né? Que eu comecei pela parte médica, eu falei, nossa, eu acho que ela era o que faltava, porque ela falava tudo que a Ayurveda fala com um quê a mais, né, dentro da espiritualidade. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, ela conecta tudo o que eu acredito, tudo que eu tento fazer a conexão dentro da medicina tradicional, com a medicina do Ayurveda, né, com a medicina ancestral. Essa mulher fala, e essa mulher tinha acesso a isso lá nos anos, enfim, 1098, ela tinha acesso a isso. Aí as pessoas falam, claro, o Espírito Santo aparecia para ela, Sofia aparecia para ela, e falava, não, ela tinha sim um contato, né, lógico, com o Espírito Santo direto, mas ela estudava. E eu acho que isso que foi que me chamou mais atenção nela, né? Porque ela tinha tudo favorável ali para aprender aquilo que ela aprendeu, aquele olhar dela mais à frente do seu tempo, mas ela estudava, ela não deixava, né, que o externo, que sinais divinos aparecessem para ela. Não, ela pegava o livro, lia, ela tratava o paciente, ela ia lá. Essa semana eu falei até com uma paciente minha, eu tô tão feliz que você não vai ficar dando curso, que eu achei que você fosse só dar curso, você vai voltar a ter breve. Eu falei, ela porque eu lembro que você sempre falou, né, que você gosta de atender o paciente, porque sim, eu poderia continuar tocando a minha vida só fazendo os cursos, né, porque dava forma, sendo só professora, e não atenderia mais, e ficaria com mais tempo livre para cuidar da família, inclusive. E eu falei assim, não, eu vou reduzir, mas eu vou voltar a atender, porque eu acho importante. Até para mim, que sou professora e trabalho com saúde, né? Lá no curso eu falo bastante isso. Nos meus cursos todos, eu acho importante a gente ter não só a técnica, ter também a vivência com o paciente, com o aluno. Então, quando você me contou aquilo, eu falei, caramba, Letícia, aí conta, Letícia. Aí você fez o curso, fez a alimentação, como é que foi sua alimentação? Aí, então, surgiu essa alternativa. Eu falei, bom, eu tenho tudo à disposição aqui. Vou começar a testar tudo o que eu tô lendo nos livros e tudo que tu tava indicando ali. Porque aí tu dá jejum, as orações, tu fala da questão dos vícios também. E, né,
chega até a ser engraçado, assim, né? Mandou pensar, enfim, fez toda a dinâmica. E assim, batata, né? Exatamente tudo que caiu para mim, exatamente o que eu precisava. E criar o Viríditas e criar a farmácia hidrogardiana vai exatamente ao encontro de sanar o meu vício e desenvolver a virtude paralela. E aos pouquinhos eu fui testando, então eu brinco, assim, muitas vezes os colegas de curso, enfim, que compram as coisas, eu digo, olha, gente, tudo que a gente está vendo no Viríditas, tudo eu já testei em mim. Então funciona. Então, se você não aprendeu de alimentação lá no curso, você testou em você. Eu testei tudo em mim. E eu falei, bom, funciona. Então, podemos começar um negócio com isso. Porque, claro, tem toda a questão teórica. Uma coisa é tu ler, né? Tu acompanhar, tem os médicos, doutores, doutor Strelov aqui, que tem livros, que tem os laboratórios, que produz os produtos Santo Edgarda. A gente tem acesso ao conhecimento, mas quando tu junta a teoria com a prática, te dá mais consistência, tu consegue ver que nem tu, né, aplicando isso nos teus pacientes, os pacientes voltam, te dão um retorno, e tu olha se realmente funcionou melhor assim. E vai montando aquele buffer de informações e tu vai tendo aquela, né, estatística, ó, funcionou assim com essa aqui tem que ajustar e tal. Então eu digo, bom, eu testei tudo em casa e assim, claro, fui introduzindo a alimentação tudo à base de Dinkel, né, do grão, Dinkel é o grão de espelta, ou o grão de espelta, a farinha de espelta. Então, você tolerância ao glúten, mas conseguiu comer espelta. Consegui comer espelta. Então, aí tu lê também, né? Tem pouquinho, tem glúten, a espelta, mas tem pouco. E aí tu sempre fala da questão da autoobservação. Eu falei, bom, eu vou testar isso. E deu certo. Então, meu corpo aceitou. Então, tudo aqui pra... tudo de espelta. Aí testei os elixires, o mel de castanha, galanga, chá de funcho, então tudo, gente, tudo que tá ali à disposição ali, tudo a gente testou, maçã da alegria, as frutas todas cozidas, que nem tu ensina no jejum hidrogardiano, fazer o mingau, aquela, não é mingau que tu chama, é o abermo. Isso, o abermos, também tudo com espelta, então... Faz o mingau e a Santa Edgarda manda fazer o abermos, que é com flocos de espelta. E no Ayurveda a gente faz com a quinoa. E tu vai notando, e assim, tu começa a notar a diferença num curto espaço de tempo. Depois de 10 dias, mais ou menos, tu já vê a diferença no teu corpo, no teu intestino funcionando melhor, dor de cabeça vai diminuindo. É o ponto que eu queria que tu falasse. Vai, continua. Dor de cabeça diminui, o inchaço diminui, tu começa a dormir melhor. Sabe? Então tu começa a ver que teu corpo tá voltando. É como se fosse uma engrenagem. Se tu vê que tá começando a funcionar melhor, sabe? Tudo tá começando a funcionar. É como se tivesse limpando. Retorna ao seu centro. Exatamente isso. Combinado, claro, com oração. Então vamos lá. Tudo isso que você contou aqui pra gente, eu vou explicar dentro da ciência tradicional. Por que você melhorou tanto, tá? E depois eu vou ler um post aqui da Santa Edgarda. Só para a gente fazer todo esse link e entender o que é essa conexão, né? Da medicina com a nutrição, do Ayurveda com a Santa Edgarda. Então é o seguinte, você se mudou, isso já agravou o seu ar interno. A gente fala vata no Ayurveda, né? O fato de você se mudar de uma casa para outra ou pegar um avião, você aumenta, nós, seres humanos, a Santa Edgarda fala isso, e o Ayurveda também. Somos compostos por todos os elementos do universo, que é ar, éter, água, fogo e terra. Então, nós temos esses 5 elementos dentro da gente. Uma vez que a gente passe por uma mudança brusca, os elementos se desequilibram. Então, o primeiro a se desequilibrar é o ar, tá? Que é o vata, dentro do Ayurveda. Então, só o fato de você se mudar já deu um desequilíbrio dentro aí do seu vata, dentro do seu corpo. O vata reside no intestino, tá? O ar, ele mora lá, no intestino. Onde que a gente mais produz gás? No intestino, tá? Então é lá o sítio principal dele de ação. E aí, Letícia, você se mudando, estresse, porque instabilidade, né? Você já tá numa cidade que a língua é muito diferente, né? Você não tá em Portugal falando português, você tá na Alemanha, né? É tudo muito diferente. A escrita, a fala, a cultura é diferente, né? Não tem os amigos perto, a família perto. Só tem o núcleo familiar, mas, né? As outras pessoas não têm. Pai, mãe, tio, primo, né? Tipo, ontem eu casei, chamei meu primo e falei assim, vamos aqui embaixo do meu negócio de um shopping, né? Então, assim,
Não tem essa dinâmica quando a gente vai para outro país. Então, isso estressa. E tem a questão da estabilidade do trabalho, né? Que você falou, que começou a estudar aí também, tá pós-doutorado. Então, o estresse em si só, por si só, o estresse da mente, tá? O estresse mental, não tô nem falando do estresse da vida. O estresse mental, ele já desequilibra a nossa microbiota intestinal. Então, você já teve aí 2 fatores que desequilibraram o seu intestino, tá? O estresse e a alteração do trabalho. E aí, como que o seu corpo começa a te avisar? Letícia, o seu intestino não está funcionando bem, você, por causa do seu estresse, do seu excesso de trabalho, da mudança, está inflamando, aqui você está me inflamando e seu intestino falando com você. Você está me inflamando e eu vou começar a recusar alimentos alergênicos, né? O que causa alergia, eu não consigo mais digerir, porque você tá me dando tanta descarga mental, você tá falando tanta coisa que eu tenho que digerir, porque o intestino não digere só o que a gente come, ele digere o que a gente pensa. E além dele digerir, ele também tem outro papel, ele tem que absorver. Quando eu falo intestino, gente, eu tô falando todo o trato gastrointestinal, tá? Que vai da língua, que vai da boca, passa pelo fígado, pâncreas, intestino e detoxificação renal, tá? Então, todo esse sistema tem que trabalhar de forma conectada, um complementa o outro. Então, com a Letícia se estressando, começam a aparecer o quê? As alergias e as intolerâncias alimentares. Então, olha, você já falou que não conseguia comer nada que tinha histamina, né? Nada que fosse extremamente alergênico. Santa Hildegard, ela fala que os venenos da cozinha, né, o morango, o alho poró, esses alimentos, eles fazem o quê? Aumentam as nossas alergias mediadas, né, por IgG. Então é isso que ela fala, né? Se você não consegue digerir histamina, você não vai conseguir comer certos tipos de alimento. E era exatamente o que acontecia com a Letícia. E aí vinho, histamina, lácteo. E uma coisa importante que você falou, né? Você falou assim, não conseguia mais comer leite, né? Tomar leite, comer leite e nem zero lactose. Porque as pessoas acham que porque elas não estão digerindo bem, né, a lactose ou leite, elas comendo o alimento que é zero lactose vai digerir bem. E não é, essa não é a verdade. Porque o alimento zero lactose, existem 2 pontos, né? Alergia ao leite e a intolerância à lactose. Na alergia ao leite, você não consegue digerir nada de lácteo, nada, absolutamente nada. Porque você criou uma alergia aos compostos das proteínas do leite, tá? A beta-lactoalbumina, enfim, as proteínas. E a intolerância à lactose é que no seu intestino começa a faltar enzima digestiva para digerir a lactose. Então, geralmente, as pessoas não conseguem fazer esse link, mas geralmente, Letícia, um anda junto com o outro. Você abre a alergia, a hipersensibilidade, junto com a intolerância à lactose. Então, você não digere bem o carboidrato do leite, que é a lactose, e não digere bem a proteína do leite, que é a albumina, tá? A lactoalbumina. Não consegue digerir. Porque o seu corpo, ele tá tão estressado, o intestino tem tanta coisa para fazer, o intestino tem que produzir hormônios também, né? O intestino não é só um órgão de digestão e absorção, ele também produz hormônios, né? Estrogênio, gastrina. Ele tem que produzir. Gente, o intestino é a porta de entrada do nosso corpo. Ele produz todos os fatores imunológicos que nos protegem. Então, isso fica tão desequilibrado que a imunidade também desequilibra. E aí a Letícia falou, eu tenho distensão abdominal, né? Tinha dor de cabeça. Tudo isso acaba melhorando. Por quê? Porque, na verdade, a Santa Hildegard, além de tudo que ela ensina, Letícia, de fazer esses mixes, né? Dos chás, da oração, além de tudo isso, ela trata o intestino. É isso que a Santa fala, né? Ela fala que, além de tudo aquilo que você tem que fazer, você precisa tratar o intestino. E como você já era aluna do Rotinas Diárias, que é um braço do Ayurveda dentro do tratamento digestivo, né? Então, a rotina diária é um braço do tratamento dentro do Ayurveda. Você já tinha começado a tratar esse intestino com as rotinas, com a oleação, com a oração, com a raspagem de língua. Por que tanta gente, quando raspa a língua, né? Ninguém falava de raspar a língua. Eu estudo Ayurveda há 8 anos, ninguém falava. Aí eu comecei a falar aqui, todo mundo começou a raspar, todo mundo começou a ter resultados incríveis, porque
melhora a composição da microbiota na boca, a raspagem da língua, e aí isso vai se disseminando, né? Um vai falando para o outro. E o negócio começa a aparecer. Um negócio que estava lá guardado há 5.000 anos atrás, né? E a gente, como terapeuta, também falava aqui, mas não colocava tanta ênfase num simples passo. Então, tratar o básico, né, que é o que Santo Edgarda fala, que é o que o Ayurveda fala, tratar a base do centro, que é o intestino, é o que vai fazer funcionar. E eu até anotei aqui as coisas que você falou, né? Glúten você não conseguia comer, nem aveia. Então, a espelta, para quem não sabe, é um trigo, e trigo tem glúten. O glúten da espelta é um glúten de muito mais fácil digestibilidade. Então, ao longo do tempo, a Letícia foi melhorando e conseguiu comer o glúten da espelta. Hoje você já consegue comer glúten normal, não, né? O glúten Assim, ruim. na verdade, eu nem testei, porque eu faço bolo com farinha de espelta, eu faço waffle, eu faço panqueca. Eu troquei. Aqui em casa agora ninguém mais come nada com glúten, todo mundo come nada com espelta. E aqui a gente tem macarrão de espelta. A gente tem tudo de espelta aqui. Então, tem os flocos também de espelta. O café de espelta. Eu tô viciada naquela granola de espelta que você me deu. Viciada. Aí é muito boa aquela, né? Viciada. Como é que eu vou arrumar essa granola depois? Eu vou mandar. Vou ter que te mandar, né? Você vai te mandar. Para nossa musa, para nossa embaixadora, a gente é só pedir, né, gente? Olha só, tá gravado aqui. Ela pediu, pedido mandado. Ó, mais uma coisa que eu anotei aqui que você falou, super importante. A médica falou que se você não tratasse o seu intestino, você ia desenvolver um câncer. Por quê? Tanto o câncer quanto a doença autoimune é excesso de fleuma, segundo Santo Edgarda. E segundo a Ayurveda, é excesso de ama, excesso de toxina. O que isso faz? O que é isso, né? O intestino que não digere bem não vai detoxificar bem as toxinas que a gente come, que a gente pensa. Então, isso acaba extravasando, a Ayurveda fala, né? Que isso extravasa dentro do organismo, gerando inflamação. E dependendo da constituição de cada um, né? Vata, Pitta, Kapha, dependendo do que está gravado, ar, fogo, terra ou água, isso se instala num determinado lugar. No caso da Letícia, esse excesso de toxina se instalou no intestino e gerou inflamação lá. E câncer nada mais é do que inflamação crônica, né? Claro que tem a parte genética também, mas o câncer é inflamação crônica. Assim como também doenças degenerativas. Eu me acordava, só para contar um pouquinho assim mais, eu me acordava, ia me pesar, eu acordava de um dia para o outro com 1,5 kg a mais, de tão inchada. As minhas mãos, os anéis não cabiam, o pé doía para caminhar, exatamente toda essa inflamação. Então eu estava quase explodindo, literalmente, a verdade, quase explodindo. Porque o centro da inflamação se dá no intestino, justamente porque é ali que a gente vai absorver as vitaminas para a tireoide funcionar, por exemplo. É ali que a gente vai produzir o nosso sistema de ataque imunológico. É ali que a gente vai produzir hormônios. Então, uma vez desregulado, uma vez inflamado ao longo do tempo, isso realmente vira um câncer. Então, a médica, ela não falou nada para te assustar. Ela falou a verdade, né? E quem tem, por exemplo, doença celíaca e não sabe que tem, algumas pessoas têm doença celíaca e são assintomáticas. Descobrem depois de muito tempo. São pessoas que ficam mais propensas a ter câncer de intestino. Porque tá inflamando, inflamando, inflamando. Acaba não tendo tanto sintoma a ponto de achar que tem um câncer, mas quando também descobre, já está avançado, né? Porque já ficou tudo inflamado por muito tempo. Então, é justamente isso que a gente, né, que eu ensino no curso, por exemplo, de intestino. Né? No curso de intestino, o que eu ensino? Junto com a Laura? O caminho para se percorrer, para reduzir essa inflamação e não só reduzir, né? Para você conseguir fazer isso que você fez agora. Junto com a rotina diária, junto com a alimentação de Santo Edgarda. Conseguir voltar a ter o retorno à casa. Né? Conseguir voltar a ter a qualidade de vida. A digerir o glúten que seja do espelta, que é um glúten melhor. E a gente tem que comer glúten bom mesmo. A digerir o glúten, né? Aí num café comigo e tomar lá e comer um pãozinho sem glúten e tomar um cafezinho e não ficar com distensão abdominal. Por exemplo, ontem, né? Eu não sou a rainha das desbioses. O intestino é super bom. Por quê?
Porque eu faço as rotações lá, tudo que eu ensino no curso de intestino, eu faço comigo e eu faço com o meu paciente. Então, eu faço as rotações alimentares, né? Eu faço os chás, né? Da Ayurveda, de Santa Hildegarda. Só que isso não significa que eu não como errado. Então, ontem, saiu do cartório e fomos tomar um chopp. E aí, eu comi um bolo frito, tá? Minha primeira refeição quando eu cheguei lá no boteco. Fui para um boteco. Um bolo frito, batata baroa com linguiça. Letícia. Foi na hora, tá? Distensão abdominal na hora. Distendeu e eu fiquei sentindo uma pontada. Por quê? Porque, de certa forma, por causa da amamentação, eu tenho comido bem. Eu tenho feito as rotações, né? Eu não estou ingerindo álcool com a frequência que eu ingeria antigamente. Então, a partir do momento que você come bem, limpa, né? Entre aspas, limpa o seu sistema, detoxifica melhor o que você come, quando você vai comer um negócio ruinzinho, você já sente fora. E por que a pessoa que come um negócio ruim todo dia não sente na hora? Porque o corpo ele já está adaptado. E o corpo ele inflamado, ele fica se adaptando sempre, porque o nosso sistema, Deus, nos fez a imagem e semelhança da sua inteligência. Então, nosso corpo é inteligente. Ele tenta tapar o sol com a peneira. Só que chega num determinado momento, que nem com você, né? Chegou um determinado momento que muito estresse, muita mudança, não deu mais para tapar o sol com a peneira. O seu intestino falou, Letícia, é isso que está acontecendo, é isso que eu preciso, que você precisa se recuperar. E o que a médica falou? Se você precisar, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. E é isso que Santa Hildegarda faz, psicoterapia junto com a alimentação. Né? Então, se tem uma santa, se tem uma médica, né? Independente dela ser santa da Igreja Católica, se tem uma médica mais conectada, é a Hildegard von Bingen, porque ela soube trabalhar isso, ela soube trabalhar com o intestino, ela entendeu o papel de toda a criação, né, dos chás, das pedras, do que a gente pensa, né, de toda a criação, ela entendeu o quão importante é isso para que a gente tenha o nosso retorno à nossa casa, ao nosso centro. E esse retorno se dá no intestino. E muitas vezes eu tenho um curso de intestino. Por isso que muitas vezes são práticas na simplicidade. Oi? Muitas vezes na simplicidade, que é o que Santa Hildegarda faz. Te observa, toma um chá, cuida do que tu vai te alimentar, presta atenção em ti, cuida um pouco de ti, da natureza, do teu espírito. Exato. Do básico. Exato. Do básico. E aí eu vou ler aqui um post que eu fiz em junho desse ano sobre Santa Hildegarda e intestino. Segundo Santa Hildegarda, as verdadeiras causas das enfermidades têm relação com o corpo e a alma. Ou seja, né, isso que a gente está falando, psicoterapia, corpo e alma. Além da mudança do estilo de vida, segundo ela, também a prática do jejum, as virtudes são as forças que podem curar. Então, tanto você falou que fez jejum do curso, né? Tanto Santa Hildegarda fala do jejum, como também a medicina tradicional. Então, hoje a gente sabe o quanto o jejum é importante para a regeneração intestinal e o Ayurveda. Então, dentro do curso da Santa, eu ensino o jejum da Santa. Dentro do curso de intestino, eu ensino os jejuns da medicina tradicional e também do Ayurveda, né? Que são as monodietas. As pessoas acham que jejum é só ficar sem se alimentar, né? Mas não, a gente consegue fazer jejum se alimentando. Inclusive, o jejum alimentado, que é o jejum da Santa, né? É o jejum alimentado. E aí ela fala o seguinte, então a nossa batalha interna, ela deve ser voltada também contra os nossos vícios. Vícios esses que têm relação com os danos dos nossos órgãos que geram doenças. Exatamente o que o Ayurveda prega. A saúde do sistema digestivo é regida por 8 vícios e virtudes. Então, caso você tenha sintomas intestinais ou alguma doença, você também precisa aprender a combater os vícios, procurando seguir o caminho das virtudes além da alimentação. Então, contra a gula, abstinência, jejum. Contra um coração mesquinho e pequeno, generosidade. Contra a frieza, piedade. Contra a traição, lealdade e verdade. Contra o espírito de discórdia, esses todos são os vícios. Paz. Contra a infelicidade, confiança na salvação. Contra o excesso, moderação. Contra uma alma seca, a salvação. Então, caso, isso eu escrevi, né? Você tem alguma doença intestinal, sintomas
reveja seus vícios, porque a gente sabe quais são nossos vícios, né? Eu faço uma dinâmica no curso, mas lá dentro do nosso íntimo, do nosso ser, a gente sabe onde a gente erra. Então a gente precisa o quê? Meditar, orar de manhã, rever isso, né? Trabalhar isso todos os dias, para que a gente consiga balancear. Somos seres humanos. Os vícios, eles estão aqui, né? Dentro da gente, que a gente precisa aprender a moderar, trabalhar isso. Então lembre-se, toda a vida humana está ordenada segundo dimensões cósmicas. E a doença é apenas um reflexo do espelho da nossa alma. Então, é isso que eu queria falar aqui nessa live, antes de revelar as nossas surpresas. Começa você, Letícia. Fala da sua surpresa, depois eu falo da minha. Tá, então, só antes de falar da surpresa, para terminar aqui a parte, falando que quando a Pri me convidou para fazer o envio das coisas para a Alemanha, foi muito no auge da minha doença. Eu disse, meu Deus do céu. E eu nem sabia, eu não sabia disso. Eu pensei, precisando, a minha médica dizendo que eu precisava descansar e reduzir o ritmo. E a Pri Antônio dizendo para eu mandar as coisas para o Brasil. E aí eu fiquei conversando, pensando, e falei, bom, se isso tudo está me ajudando a melhorar, quem sabe não é uma missão, enfim, alguma coisa, e a Pri lá me cutucando. Pensa sobre isso, Letícia. Pensa sobre isso. Falei, será que não é uma missão? Quem sabe isso tudo que está me ajudando não pode ajudar tantas pessoas? E aí foi então, que aí depois tu até falou exatamente o que eu estava pensando, tu falou exatamente isso. Falei, mas então vai ajudar tantas pessoas. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. E à medida que a gente foi fazendo tudo isso, e transformando Viríditas e criando a farmácia de Guardiana, a minha melhora foi vindo junto com tudo isso. Então, para expressar minha gratidão a ti, a gratidão a todo mundo que acreditou no Viríditas desde o início, no nosso trabalho. Queria agradecer do fundo do meu coração. E agradecer também por ter te conhecido, por ter trilhado esse caminho. Ai, gente, eu me emocionei, eu estava muito nervosa de live. Isso que eu estou acostumada a falar em público. Tô brincando, pode chorar. O Ayurveda a gente não prender nossas emoções. Então, hoje, especialmente, é um dia muito mágico, assim, um dia muito lindo poder estar junto contigo, Pri, fazendo essa live para celebrar a nossa amada Santa Edgarda, que transformou tanto nossas vidas, está transformando a vida de tantas pessoas e vai transformar a vida de tantas mais, com certeza. Então, o engraçado de você falar isso, né, que no dia que a gente estava conversando sobre isso, sobre dinheiro, sobre Santa Edgarda, né, a própria Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, né, eles ensinam a ganhar, né, eles falam que é importante ganhar dinheiro, né, ter E você trabalha com economia, que é importante ganhar dinheiro, principalmente para você dar estabilidade para sua família, né? E para os demais, ajudar o próximo. Né? Então, como é que é? Dar a César o que é de César, né? Então, não é isso? Eu não sou muito boa de ensinamentos bíblicos. Então, assim, quando a gente conversou sobre empreendedorismo, né? E aí eu estava falando que Santa Edgarda, né, ela segue os ensinamentos bíblicos. Então, ela quer que a gente seja empreendedora. Inclusive, ela foi uma mulher à frente da época, né? Hoje, erradamente, chamam ela de feminista, o que não existia na época. E se ela vivesse nessa época atual, ela também não apoiaria o movimento da forma que ele vem sido descrito, né, da atualidade. Não estou falando das revoluções que aconteceram lá atrás. Ela também não apoiaria essas segregações, esses separatismos que fazem, até porque ela fala muito do papel do masculino e do papel do feminino, né? Eu não vou falar disso aqui nessa live. Mas ela fala, inclusive, de empreendedorismo, né? Ela fala sobre ganhar dinheiro. De certa forma, ela fala. E a Letícia estava contando isso para mim, né? E aí, o mais incrível é que a Letícia estava contando essa questão, né, de como mudou a vida dela financeira também, trabalhar com Santa Edgarda, assim como comigo. E aí chegou um seguidor do Instagram, que é meu aluno do Intestino Ayurveda, ele é aluno do Rotinas Diárias e aluno da Santa Edgarda. Ele é personal trainer, Ricardo. E aí ele falou, aí eu lembrei dele porque ele sempre me reposta. Quem sempre me reposta, eu lembro. Eu falei, nossa, você é o Rick, personal Rick, né, do Instagram. Ele sentou na nossa mesa. Aí ele falou, né, que fez o curso de intestino, fez rotina diária, fez saúde conectada. E mesmo sendo profissional... E ele é estudante de nutrição,
profissional de educação física, estudante de nutrição, e ele falou que isso ajudou muito dentro dentro da profissão dele, da educação física, né? E ele ajuda muito os alunos com o que ele aprendeu dentro dos cursos de intestino, dentro do curso da rotina diária. E ele falou que o curso que fez o clique nele, para ele ganhar mais dinheiro, para ele começar a empreender mais dentro da vida dele, foi o curso de Saúde Conectada. Saúde Conectada. Ou seja, conectado, né? A gente aprender a tratar o intestino para cuidar da gente, do nosso paciente. A gente aprender a rotina diária para ensinar a nossa família a seguir uma rotina, né? Bebês têm rotina. Bebê sem rotina é um bebê que tem alteração de cognição, né? A gente sabe disso. Os trabalhos mostram. E ganhar dinheiro também faz parte de todo esse processo, né, Letícia? Para a gente conseguir, por exemplo, se eu não ganhasse o dinheiro que eu ganhei e ganho hoje, eu não teria possibilidade de estudar. Exatamente. Eu mostrei aqui, num grupo que eu faço parte, de Santa Edelgarda, os livros que eu comprei de Santa Edelgarda, na época que ninguém falava dela, Letícia, custava R$1.000. Então, o livro que eu tenho aqui, que hoje está R$25 no Kindle, de pedras, eu paguei R$950, mais a postagem, veio da Holanda. Então, assim, ninguém falava dela. Entendeu? Então, tudo é um investimento. A gente ganha e investe. Dinheiro também é energia. A gente coloca para rodar. Coloca dentro da roda giratória, né? E quando a gente faz isso com amor ainda, né, Pri? Aí Exato. sim, né? O que o Ayurveda fala, né? Que não só o Ayurveda, a Bíblia também, o dinheiro é um meio. Ele não é a finalidade. Quando você usa esse meio de forma... Eu falei isso até na entrevista com o Ítalo. Quando você usa esse meio que você recebe de forma que a catraca gire, que você consiga, com esse dinheiro, ter mais sabedoria e passar isso para as pessoas que não podem ter. Porque imagina, tem gente que pode pagar o curso, tem gente que não pode. Quem não pode pagar o curso, de certa forma, acaba também se beneficiando do que eu aprendo e ensino aqui, na rede social. Exatamente. Você também, você antigamente tinha um grupo de empreendedoras mulheres, né? Aquelas mulheres também, elas tinham recebiam um benefício através de você, de tudo que você estuda, né? Doutorado em economia, fazendo pós-doc, trabalhando na Europa. Então, tudo isso gira, né? E a lei, são leis universais, né? A lei do retorno é uma lei universal. Enfim, a gente precisa entender que nós somos regidos por leis universais, leis herméticas mesmo. E Santa Edelgarda sabia disso. E é justamente com isso que ela trabalha, e o Ayurveda também. E para a gente conseguir ter clareza mental, para entender essas leis e aplicá-las dentro da nossa vida, a gente tem que ter um intestino funcionando. Porque é o intestino que nos dá a clareza mental, né? Então, acho que é isso. Acho que a live é isso. Eu quero salvar essa live, que eu vou subir ela aqui pra galera. Fala aí, fala da sua novidade, Letícia. Hoje estamos fazendo o lançamento da imagem de Santa Edelgarda no Brasil. Essa